Olá, sou Lia Riso, jornalista especializada em História e Direito das Mulheres e uma mulher chegando na maturidade também, começando a pensar mais a respeito desse tema, e tanto do ponto de vista do viver, né, do viver melhor, como inevitavelmente nas mudanças que a gente vai percebendo no visual, né? Nessa conversa, eu vou estar muito bem acompanhada de uma mulher querida, alegre, autoastral e que há quase uma década compartilha com milhares de seguidoras aspectos maravilhosos dessa jornada que é amadurecer. Prazer te encontrar, Consuelo Blocher. Olá, Lia, que felicidade, pelo menos por aqui a gente se vê, né? Exato, pelo menos por aqui. Mas eu te sigo, eu fico te lendo, acompanho suas lives, porque você traz muito um astral mesmo, né, Consuelo? Acho que você foi, pelo menos das pessoas que eu sigo, uma das primeiras a trazer essa coisa da maturidade, com leveza, né, de a gente rir da gente mesma, se cuidar sem nenhum pudor, né? A gente vive mais do que é viver melhor, né? Total. Bom, foi engraçado, porque eu fui uma das primeiras, assim, que começou nesse mundo digital de mídia social. E quando eu comecei, eu nem aparecia. Daí eu queria falar de moda e, como tudo, quando você vai fazendo essa mídia social, é orgânico. Então você vai tomando a estrada onde você encontra mais do que falar de original, teu nicho. E foi natural entrar no fato que eu, quando comecei, tinha 46, 7 anos, e esse, como você falou, uma década falando de mim e da minha vida e dos meus altos e baixos, e porque eu moro na Itália, também falando de uma brasileira que mora em outro país. Em cada fase, mesmo durante o lockdown. Bom, a conversa que a gente vai ter agora é oferecida por Nioxin e, portanto, a gente vai falar de um dos assuntos preferidos das mulheres, né? Sobretudo as brasileiras. Vamos falar de cabelo. O Brasil é um mercado muito poderoso do ponto de vista de negócios, né? Nós somos, acho que, o quarto maior mercado do mundo de cuidados com cabelo, produtos capilares. E uma pesquisa apontou que nós temos cerca de 80 tipos de fios diferentes, né? Então, mesmo quando a gente fala, o meu cabelo é liso, o meu é encaracolado, é muito simplista, é bem mais amplo que isso. E é Bem, interessante que quando a gente fala de sinais da maturidade, o mais comum é que as pessoas relacionem cabelo ao surgimento do cabelo branco, né? No máximo o afinamento do cabelo, né? Mas acho que o sinal mais forte é, estou ficando de cabelos brancos, né? Mas aí, para explicar melhor, eu vou pedir que você, Consuelo, conte pra gente, antes de mais nada, que sinais você percebeu nos seus cabelos ali a partir dos 40 anos, mais ou menos. Hoje você está com 57, certo? exato. Não, é engraçado, porque eu sempre tive cabelo fino. E quando eu era adolescente, era mais ou menos dos anos 70, 70. E na época, ainda mais que hoje, ter um cabelo liso era importantíssimo. Quer dizer, fazia parte da estética do momento. Então, é lógico, e eu ainda morava no Rio, né, que é mais úmido. Então, eu tinha esse grande desafio de fazer o meu cabelo liso, virar liso, porque não existiam os produtos que existem hoje para fazer com que o teu cacho fique mais bonito, o teu cabelo fique mais forte, que você tenha menos queda, que você tenha um diâmetro de fio mais grosso, que é tudo que a Nioxin faz, mas Tem aquela cara sinceramente, de não tinha cabelo nada, com né? saúde, né? Não tinha, né? Não, de repente podia até existir o cabelo com saúde. O que não podia é que se você queria, por exemplo, eu, uma pessoa que tem cabelo cacheado naturalmente, andasse no Rio, eu não tinha como controlar esse cacho. Então a gente fazia uma coisa que chamava touca. Muita gente vai lembrar. Você dormia com o cabelo todo molhado, assim, enrolado na cabeça, com todos os grampos, acordava no meio da noite, virava para o outro lado o cabelo, você acordava com ele liso. Você atravessava a rua e imediatamente ele encaracolava de novo, porque não tinha nenhum produto que te ajudava a deixar esse cabelo mais liso, que é uma coisa que hoje a gente tem. Então, nesse processo da vida de cabelo fino, cabelo encaracolado, eu tive que aprender a lidar com mudanças
do cabelo, mesmo com mudanças de clima, por exemplo, eu falei, morei no Rio, era muito mais úmido, ou na Europa, que a água é muito mais dura, estraga mais o cabelo, ou, eventualmente, a idade, quando também fiquei mais loura, e quando você começa a fazer tratamentos no cabelo, você pode ter o cabelo sadio, mas você tem que aprender como fazer ele ficar sadio. Como, por exemplo, aqui a gente está no fim do verão. Eu passei muito verão nadando no mar, sol. Aqui na Europa a gente toma muito sol, não usa chapéu, essas coisas. Então eu tive que tratar do cabelo, mas mesmo assim eu terminei um verão com o cabelo sadio. Então, quer dizer, hoje em dia a gente tem muito mais ajuda para as mudanças do teu cabelo, para ficar dentro da tua pergunta, né? Você perguntou o que você vai sentindo ao amadurecer, né? Porque a gente está usando essa palavra de amadurecer quando você chegar a uma certa idade. E tem mudanças como vir o cabelo branco. Eu não sou uma pessoa que tem muito cabelo branco, mas eu sou uma pessoa de um cabelo que reage muito às mudanças, como eu te falei, como umidade, como o tipo de água e o tipo de cor que você coloca no cabelo ou se você descolore o cabelo. Bom, e aí a gente está falando de coisas assim, meio que a gente controla, né? Que a gente já espera. Mas, no meio do caminho, tinha uma pandemia, né? E aí, eu acho assim, nenhuma geração, né, havia vivenciado algo tão estressante, né, como o que a gente vem passando ao longo desse último ano e meio. Obviamente que algumas questões, principalmente saúde, ficaram em segundo plano num primeiro momento, mas depois foi inevitável que a gente parasse para observar e lidar com os efeitos do estresse, né? Que vão desde um desequilíbrio de hormônio, irritação na pele. Eu tive uma super irritação na pele, ouvi muitas amigas relatarem a mesma coisa, até queda e afinamento de cabelo, né? Que teve tanto para quem teve Covid, mas mesmo para quem ficou vivenciando essa loucura toda, enfim. Você sentiu algum desses efeitos também nesse aspecto, nesse último ano e meio? Bom, eu pessoalmente senti um pouco a queda do cabelo, sim. Sim. Mas eu imediatamente comecei a tratar, porque eu já conhecia o jeito de cuidar desse problema. Mas, sim, lógico, como todo mundo. Né? Que você já conhecia. Porque foi uma mudança que muda tudo, né? Não só a tua rotina, mas a tua rotina de dormir, a tua rotina de comer, quanta água você bebe, tudo. O cabelo é uma proteína que sai do teu corpo. Então, ele é uma reação de o que você coloca em cima dele e o que você ingere. Então, quer dizer, cabelo reage ao tudo. Por isso que mesmo gravidez afeta muito o cabelo. E o Covid, muita gente, e também o estresse, que foi um side effect da pandemia. Mas você continuou, é que você já conhecia, né, os tratamentos, você continuou usando os mesmos produtos, porque uma coisa que eu achei bem interessante é que no site da Nioxin você pode fazer um diagnóstico do seu cabelo, né? Mas aí como que foi? Você já tinha esse e outros produtos que você usasse, ou você partiu para tentar entender se valia a pena continuar naquele tratamento ou fazer outro? Ai, boa pergunta, Lia. Então, você tem razão, que agora vamos falar do produto Nioxin, porque eu realmente uso, porque eu realmente gosto. Só para o pessoal saber, tudo que eu falo, eu sempre experimentei. Quando eu comecei a ficar mais loura, antes da pandemia, tá? Então, eu comecei a ver que o cabelo mudou. E coincidiu com a Nioxin ter vindo a mim e dizer, a gente gostaria de te desafiar a experimentar o sistema Nioxin e você fala da tua experiência. E eu fiquei surpresa, quase chocada com a diferença depois de um mês, um pouco, mas realmente depois de 3 meses. E eu sou Caxias, então por 1 ano e meio eu usei o sistema Nioxin, que como você falou, no site tem o diagnóstico para você entender, eu falando com as mãos como italiano, né? Mas no site tem o diagnóstico para você entender qual que é o teu certo para você. São 6.
Então, se você não faz nenhum tratamento ou coloração no cabelo, você vai no 1 ou 2. O 3 e 4 é para quem pinta o cabelo, e o 5 e 6 é para quem trata o cabelo quimicamente ou descolore o cabelo. Então, esse é o mais forte. E eu precisava de um tratamento forte, então eu usei o 6. Depois de 1 ano e meio, mas assim, eu ia até o salão, eu levava o meu todo o sistema. O sistema é shampoo, condicionador e um leave-in. Então, nada deve tocar o couro cabeludo enquanto você está fazendo o tratamento desse dermocosmético que é a Nioxin. Então, eu fiz 1 ano e meio e o cabelo mudou tanto que eu tive que aprender a lidar com o cabelo mais cacheado, mais forte, com mais volume, porque ele aumenta a densidade do fio, então ele se comporta de forma diferente. Depois disso, eu comecei na manutenção. E manutenção, então, do 6 eu fui ao 5, porque ele é menos power, tá? E aí, em vez de todas as vezes que eu lavava usar o Nioxin, eu comecei a cada vez e meia, cada 2 vezes, usar o sistema Nioxin. Quando chegou a pandemia, que daí eu fiquei mais em casa e começou aquela incerteza, né, que gerou o estresse, pelo menos para mim, no início, foi a incerteza do tempo, de quando eu ia poder ver as pessoas, quando eu ia poder viajar, como que eu ia sobreviver esse momento, como os meus parceiros iam sobreviver, como meus filhos que estavam longe, quando eu ia ver eles de novo. Então, tudo isso. Aí, eu comecei a usar, então, a manutenção de forma mais regrada, mais frequente. E para pelo menos segurar onde eu estava. Se eu tivesse, daí eu comecei a me equilibrar. Eu sou Capricórnio, né? A gente adora uma batalha, então aí eu senti que o cabelo estava legal. Se eu tivesse sentido o cabelo começar a cair ainda mais, tudo eu teria voltado aos 6. Mas acho que eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, não, inclusive você falou uma coisa que eu acho interessante de destacar também, é que assim, né, a coisa de ser um tratamento, e tratamento requer disciplina. Qualquer tratamento que você vai fazer, né, na pele, um tratamento de tomar vitamina, enfim, porque antigamente tinha aquela coisa assim, o cabelo acostuma com shampoo, daí a gente ficava trocando de shampoo e tal. E tem esse condicionador, vamos misturar com aquele. Então, assim, é muito diferente. Não é somente lavar e cuidar, né? É um tratamento, tem disciplina, levou 1 ano e meio. Então, eu acho isso interessante de ter, principalmente nessa coisa da maturidade, que o seu cabelo, ele não afinou de um dia para o outro, né? A alteração hormonal não apareceu ali e provocou efeitos de um dia para o outro, né? Então, o tratamento também não vai ser de um dia para o outro, né? Enfim. E além disso, eu queria saber, você incorporou outros hábitos na sua rotina aí, pensando assim, de fora para dentro, alimentar, sei lá, meditação, vitamina, não sei. Eu particularmente não consegui fazer nada disso. Mas, enfim, admiro muito quem conseguiu também focar, porque a gente sabe também que não é só o tratamento em si, né, do cabelo, usar o produto. O que mais que você incorporou para lidar com esse efeito de pandemia aí, que na mulher foi muito visível? Eu adoro tuas perguntas, porque você vê que você é uma estudiosa, né, do assunto, especialmente sobre mulher. Mas, então, olha, a pandemia foi um momento muito interessante na minha vida, realmente, porque daí eu também, a gente, a maioria de nós que hoje em dia somos chamadas de criadora de conteúdo, ou influencer, ou influenciadora, o ano de 2019 foi um ano enorme de transição e a gente viajou e trabalhou muito, graças a Deus, né? Então, quando chegou a pandemia, foi de repente alguém puxou o freio à mão, quem lembra como que é isso, e fez aquele cavalo de pau e tudo parou e a gente teve que se adaptar. Então, em 2019, eu não tinha nenhuma, eu tinha viajado muito, então eu engordei muito. Então, com a pandemia, eu decidi fazer uma dieta. E eu emagreci 11 quilos na pandemia, mas com uma dieta estudada. Então, eu tomava alguns suplementos, mas não só para o cabelo, né? Aliás, para tudo, para estar bem. E aprendi a comer mais sadio, uma reeducação alimentar e beber muita água, e isso tudo ajudou.
Outra coisa que eu achei assim, né? A gente é muito imediatista, né? Então a pandemia, Isso é importante. Isso é tivemos importante. tempo sobrando para aprender a lidar com esperas e tudo mais, né? Então você falou, eu sabia que é um tratamento. A primeira vez que você fez o tratamento na Ioxin, você levou 1 ano e meio para ter o resultado, enfim. Mas também não é uma questão só de tratamento, não é só o produto, né? Então a gente também tem que ter uma questão de hábitos, de mudar de hábitos. E a minha pergunta foi justamente: você mudou outros hábitos, incorporou isso para lidar com essa questão do cabelo, do afinamento, de cair um pouco e com a ansiedade, né? Porque além de tudo tem isso, né? A gente é muito do visual, né? E se a gente não está feliz com o que a gente está vendo, nada mais vai funcionar direito. A realidade é essa. Então, assim, que hábitos além você incorporou, além desse tratamento, para dar um up, né? Enfim, para essa beleza de fora para dentro, né? O que você ingeriu, de certa forma, e não só de alimento. Daí a gente, de novo, está falando de outras coisas também, né? Mas eu acho que você já tinha respondido uma parte aí. Mas eu acho que tem uma coisa muito importante. Você me ajuda, porque como você estuda a mulher e o comportamento, eu acho que eu adoro antropologia, né? Então, eu acho que é legal a gente reparar nisso. Nós vivemos, e brasileiros muito, como brasileiras muito, uma sociedade que está acostumada com a solução passiva aos nossos problemas, inclusive estéticos, sabe? E eu acho que esse comportamento tem que mudar. Existe uma expressão em inglês que eu adoro que se chama "There is no free lunch", não existe almoço grátis. Então, tudo é um resultado de um esforço que a gente faz. Tudo, mas tudo, de tratar o cabelo, a emagrecer, a ser mãe, a ser esposa, a ser amiga, a manter um network de amigos ou de trabalho, ao trabalho. Você pode ter sorte, pode acontecer com você, você pode nascer com uma situação mais fácil para uma coisa do que para outra, mas a gente sempre tem um diferencial que vai ser mais fácil ou mais difícil de trabalhar. A gente tem que agradecer o que a gente tem de bom e melhorar, com um certo esforço, o que está mais difícil. Não é necessariamente ruim. Por exemplo, eu não acho envelhecer ruim. Eu acho envelhecer um privilégio, mas não porque a gente não morreu. Porque cada fase da vida é uma fase maravilhosa. Que a gente vive coisas de ser um ser humano, de ser uma mulher, em uma certa época, num certo momento da tua vida, que é incrível. A mulher que eu sou de 50 hoje, o jeito que eu penso e que eu vejo as coisas, nunca poderia ser a mulher que eu era de 30. Nunca. Eu nunca poderia ter visto as coisas daquele jeito. E agora que eu estou fazendo também terapia, que você falou de fora para dentro, de dentro para fora, também a terapia ajuda. Quer dizer, não é terapia, estou fazendo análise, né? Então, estou entendendo mais sobre o ego versus o self, ou id, ou o que você chamar a tua essência. E o meu analista, que é o amor, ele me ensinou que eu nunca poderia trabalhar o self com 30 anos, porque não é uma coisa que você pode trabalhar naquela época. Naquela época você está toda no ego. E ainda bem, porque você está construindo coisas. Então, a gente tem que entender que para ter uma vida bacana, sabe, você sabe que nas mídias sociais as pessoas agridem a gente muito, né? E você tem que ter um pouco uma pele grossa para aguentar. E eu sempre, nunca neguei que eu sou uma pessoa que vem do privilégio. Mas, assim, você tem que usar o que foi dado a você. Não, mas é que faz todo sentido, porque enfim, né, eu acabei de fazer 41, né? Eu brinco que eu fiz 40 no ano temático, que a gente estava em plena quarentena. E aí, eu penso assim, me caiu exatamente essa ficha esses dias, né? De assim, como a gente está nos lugares onde a gente deveria estar agora, porque se fosse mais novo, você poderia chegar num lugar e ficar aquela pessoa muito deslumbrex e não aproveitar a experiência, né? Enfim, e hoje a gente, na maturidade, vai tendo mais clareza também dos nossos valores, que é isso, né? O que e quanto eu preciso, para que eu preciso, né? Então, não tem jeito, não tem almoço grátis e não tem receita mágica. É com a maturidade, não adianta, né? Se você não luta para o que você quer, é muito mais sem graça o resultado, sabe? Quando você vê tua filha crescer e você vê
reflexos do que você passou para ela. Você não quer ela um clone teu. Você quer, assim, que ela seja ela mesma, e você fica muito orgulhosa quando você viu que o melhor de você pode ser passado para ela. Mas é um ato, não é um ato passivo, é um ato que você trabalhou em cima disso. Então, tudo na vida é um resultado do que você faz e não do que você não faz. Eu acho que eu passei do ponto. E você vai ver que delícia que são os 40 anos. Mas os 50 são melhores ainda, te garanto. Eu acredito em você, hein? Vou te cobrar se não der certo lá no final. E eu vou estar aqui para a gente tomar um dry martini juntos. Consuelo, a conversa está super boa, a gente se empolgou, o pessoal deve estar adorando, que eles vão ter trabalho bastante na edição, mas enfim. Como a gente está terminando o nosso tempo, né? Tem uma coisa que eu assistindo os seus vídeos, revendo algumas coisas para pautar essa nossa conversa, tem uma coisa assim que eu adorei que você disse, que é assim, o melhor tempo que a gente tem para viver é o tempo que temos agora. Você já falou isso de certa forma, né, na resposta anterior, mas eu queria assim que você deixasse uma mensagem sobre isso, né? Porque não é só um papo assim de tratar cabelo, de se cuidar, né? É realmente uma coisa assim de olhar para o tempo que a gente vive e lidar com ele de uma forma que a gente fique mais confortável. Então, se tem algo incomodando, vai lá e resolve. Se tá legal assim, no natural, ok também. O que não pode é deixar de viver o tempo que a gente está vivendo agora. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência sobre isso. Olha, é uma coisa que é tão verdade e tão simples que a gente fica até chocada quando cai a ficha, sabe? O viver agora é o único jeito de você viver. Na Europa está chegando a um bom momento, digamos, da pandemia, está melhorando a situação. Mas o medo você só tem quando você não pensa no agora. No agora eu estou sentada nessa cadeira falando com você, que é uma mulher que eu gosto, que é uma mulher inteligente, que tem a me dar. Então, vamos aproveitar o agora, essa conversa, as perguntas que você me fez, esse momento, saber que algumas pessoas estão nos escutando, que talvez possam viver melhor por causa disso, por 1000 razões, do cabelo, à pele, ao coração, ao seu ser. Então, o único momento que a gente pode viver é o agora. E isso daqui não foi inventado agora. É uma coisa que existe há milênios em várias culturas, especialmente nas orientais. E daí eu li uma outra coisa que eu achei interessante. Mesmo vivendo agora, é com a esperança do futuro e apoiada no passado. Então, tudo isso eu acho que faz com que quem a gente é agora. É muito difícil viver o momento. Muito. Mas quando você está realmente mal, estressada, com medo, respira, que ajuda muito, e pensa onde você está. Tem uma musiquinha gostosa? Tem um vento no teu rosto? A cadeira onde você está sentada é confortável? Você consegue caminhar ainda bem nas tuas pernas, sabe? Procura o que pode te fazer feliz, mas vive o momento. E esse momento sempre pode ser bacana. Não importa a idade que você tem, importa quem você é dentro. Bom, a gente tem que ficar por aqui, Consuelo. Muito, muito obrigada por estar conosco em mais essa edição do Vogue Sua Idade. Obrigada, Naioxin, por esse papo que eu tenho certeza que vai tocar muita gente. Ai, obrigado você, Lia. Eu também fiquei tão feliz quando soube que ia ser você. E obrigada, Naioxin, e obrigada a Vogue. E a todo esse time aqui atrás que faz a gente bonita e vocês escutarem a nossa. Obrigada a todos. Obrigada, querida. E continuem assistindo, porque ainda tem muitas conversas muito legais ao longo dessa edição do Vogue Sua Idade. Obrigada.